Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, por mais esse dia. Glória a Deus por mais esta oportunidade de poder estarmos aqui meditando e compartilhando a palavra de Deus. Estamos aqui em mais um devocional na tenda do encontro e eu quero meditar hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18 e depois 29 e também versículo 30. O tema da nossa reflexão hoje, meus irmãos, é muito importante. Preste muita atenção. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque talvez você está aí frustrado, parado na vida, ou às vezes empolgado, se achando tal, por conta de medidas, de resultados, por conta também de falta de resultados, e nós precisamos entender tudo à luz das Escrituras, medidas diferentes para o mesmo propósito. É dessa forma que Deus, na sua soberania, decidiu se manifestar na humanidade. Deus decidiu, na sua soberania, se manifestar na humanidade de forma diferente. Existem medidas diferentes. Existem movimentações diferentes. Existem capacitações diferentes. Mas toda essa manifestação, toda essa capacitação, toda essa medida, seja ela macro ou seja micro, ela tem um propósito. Então, medidas diferentes para o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Glorificar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então nós precisamos entender qual que é o meu lugar nessa movimentação de Deus, nesse propósito de Deus, para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Deus é esse ser digno de glória e Ele está interessado em fazer o nome dele glorificado na terra. Então eu preciso me relacionar com Deus e discernir o meu lugar nesse propósito. É o meu lugar. Você vai descobrir o seu lugar. O outro vai descobrir o lugar dele. Porque Deus, Ele tem essa diversidade de medidas, de movimentações, de membros para executar esse propósito que é glorificar o nome dele em toda a terra. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. E quando nós falamos de membros do corpo, nós temos uma tendência a focar nos membros visíveis, palpáveis, perceptíveis. É os olhos, as mãos, as pernas, o ouvido, o nariz. E nós esquecemos, meus irmãos, que um corpo, ele tem ainda mais uma infinidade aí de membros, de células, de organismos que servem para o funcionamento de um corpo. Órgãos internos, escondidos, mas que são vitais, são necessários para que o corpo esteja ativo, produtivo, glorificando a Deus. Então eu preciso entender o meu lugar. Eu preciso estar alicerçado naquilo que Deus está estabelecendo sobre a minha vida. Por isso que vai dizer aqui no versículo 29, será que todos são apóstolos? Agora aqui, meu irmão, está citando uma questão
de vocação eclesiástica. Paulo agora está fazendo uma citação de uma posição, de uma vocação, de uma habilidade, de uma capacitação eclesiástica. Aí ele então faz uma pergunta: são todos apóstolos? Ele vai citar outra posição agora. São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar as línguas? E a resposta é não. Não. Porque o corpo não é formado de um só tipo de membro. Deus não é glorificado em um tipo só de movimentação. Volto a dizer, ele é glorificado no macro e ele é glorificado no micro. Se olharmos para o universo, vamos ver a grandeza dos planetas. Isso glorifica a Deus. Mas também se mergulharmos na profundeza dos oceanos e descobrirmos ali aqueles seres vivos, pequenininhos, que vivem ali, também glorifica a Deus. Se olharmos para aquela formiguinha pequenininha, glória a Deus. Que ser interessante, tão pequenininho, tão frágil. Afoga numa gota d'água. Mas glorifica a Deus no micro. E quando olhamos para uma girafa, para um elefante, que força, que grandeza, isso também glorifica a Deus. Ah, meus irmãos, se o ser humano entendesse isso, essa disputa para ver quem é o maior, quem é o mais importante, cairia por terra. E João Batista entendeu isso perfeitamente. João Batista entendeu isso e ele respondeu lá em João 3,27, ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Meu irmão, se você tem alguma coisa, se você tem alguma medida, se você tem alguma capacitação, foi Deus que te deu. Então é glória a Deus. Glória a Deus. E o que importa? João diz, versículo 30, convém que ele cresça, que eu diminua. Convém que Deus seja glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então guarde o seu coração, esteja bem posicionado na medida que Deus tem entregado nas suas mãos e viva uma vida que glorifica a Deus, testemunhando sobre Jesus, se alegrando na simplicidade da vida, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.